nona live, Pequenos em Foco. Hoje vou falar com meu amigo Gustavo Caselli. Gustavo já está por aqui, vou dar um tempinho, Gustavo, até o pessoal chegar um pouquinho. Fabinho trocando ideias, meu amigo, Rafaela. Vamos falar com o Gustavo Caselli, meu parceiro, meu patrão. Vamos estar conversando com ele. Já vou avisar, já vou falando pessoal, já semana que vem a live vai ser a nossa 10ª live, né? Vai ser com meu amigo Alexandre Ambar. Vai ser na quinta-feira, dia 20. Quinta-feira, dia 20. O Alexandre é sócio-diretor da empresa Performa Mais, Engenharia de Processo. E nós vamos falar sobre um assunto bacana, cara. A sua empresa é uma mina. Aprenda a garimpá-la. Então esse vai ser o assunto da próxima live. Vou já chamar o Gustavo aqui, que já está aqui, pra gente não perder tempo. Deixa eu achar o Gustavo. Ô Gustavo, não tá aparecendo você pra mim, meu amigo. Tenta você entrar. Tenta você me chamar fazendo. Não tá aparecendo opção aqui. Vê se você consegue entrar, Gustavo. Gustavo tá aqui. Agora sim, Gustavo. Matheus, meu sobrinho querido, meu fofo. Verificador de marmita. Vamos aguardar o Gustavo, tá para entrar já. Vamos. Então, pessoal, de novo, semana que vem, Alexandre Ambar, na quinta-feira. Vai ser na quinta-feira, com uma questão de agenda. E aí, Gustavo, tudo bem, meu amigo? Boa noite, Debrair, tudo bem? Eu duro é encaixar esse tamanhozão na tela, cara, mas já encaixei. Tudo bom, irmão? Ô, louco, quer trocar, filho? Ô, louco, nem compara. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, esperamos que você também. Sempre bem, irmão, sempre bem. Vamos já começar, que a gente tem rapidinho. A gente tem pouco tempo, 1 hora, dá a impressão que não passa, cara. Vamos lá? Vou fazer uma apresentação sua rapidinho aqui pra gente já iniciar. Gustavo Caselli. Vamos lá. Graduado em Engenharia Aeronáutica e Ciências Aeronáuticas. Só isso. Presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme. Diretor-geral da Atacadão Lazer Pré-Moldados e apaixonado por empreendedorismo. É isso, Gustavo? É isso aí, Debrair. Tive uma carreira inicialmente no segmento aeronáutico por uma vontade muito grande e depois, felizmente, eu migrei para a área de administração de empresas e hoje estou à frente do Atacadão Lazer Pré-Moldados, uma empresa familiar fundada pelo meu pai e pela minha tia, e que hoje está há 26 anos no mercado, entregando lazer na vida das pessoas. É isso aí. Já vou emendar a primeira já. Então, assim, mais ou menos o que você falou. Sua formação foi toda baseada no segmento aeronáutico, né? Agora você é diretor de uma indústria do segmento de materiais para construção e presidente de uma associação comercial. Todo mundo que eu falo que você era da aeronáutica, agora era do segmento aeronáutico e agora você está no segmento industrial material para construção, todo mundo estranha. Cara, dá uma explicada nisso pra gente. Que legal, Debrair. Eu tinha uma vontade muito grande, que era ser piloto da Esquadrilha da Fumaça. Ótimo. Essa era uma vontade absurda que eu tinha. Mas aí eu fui reprovado por 3 questões de física no meu último ano no vestibular de ingresso. E aí eu recebi de uma pessoa um folder dizendo o seguinte: olha, isso daqui também tem a ver com aviação, que era sobre administração de aeroportos no Brasil. Então eu fui estudar ciências aeronáuticas em Mogi das Cruzes e lá eu acabei conhecendo pessoas boas que sempre passam pela vida da gente e com o apoio dessas pessoas acabei partindo para a indústria aeronáutica. Por um convite de uma dessas pessoas eu fui convidado a fazer um estágio na Embraer, depois eu fui efetivado na Embraer e fiquei 10 anos da minha vida como engenheiro nessa empresa que eu tenho muito orgulho, que todo brasileiro deveria ter orgulho de ter uma indústria daquele porte, daquela qualidade, daquela pujança no nosso país. Especificamente no estado de São Paulo, né? Empresa de Osiris Silva. Sim, um grande empreendedor que a gente tem que saber tirar o chapéu para aquele profissional. Onde é que ele passa e põe o dedo, gera sucesso. Impressionante. Tem muito que aprender com ele. E aí, depois de 10 anos na indústria aeronáutica, eu também fui me especializar em administração de empresas
eu já estava trabalhando aqui em Araraquara, em Gavião Peixoto, na fábrica de testes da Embraer. Eu fui para Ribeirão Preto, para a USP, estudei administração de empresas, porque eu queria migrar, sair da área técnica da engenharia e ir para a área de negócios. Terminando, né, essa pós-graduação, eu precisei fazer um trabalho de conclusão de curso, e esse trabalho foi sobre a gestão e oportunidades do Atacadão Lazer, já na época administrado pelo meu pai e pela minha tia Edna. Meu pai José Roberto Caselli e minha tia Edna Rosa Caselli Cunha Silva. Terminando, né, essa pós-graduação, eu fiz algumas investidas na área de negócios da Embraer, inclusive estava num processo seletivo para representar a empresa em outro país, e aconteceu uma situação indesejada na nossa vida, né, que foi o falecimento da minha irmã mais nova, e aí eu decidi olhar alguns valores e decidi voltar para casa num processo bem conversado com meu pai, de papéis e responsabilidades. A gente pegou, veio para Leme e assumiu o Atacadão Lazer Pré-Moldados lá no comecinho de 2011. Cheguei aqui, tudo aquilo que eu sabia de administração de empresas era do livro, né, Debrair? Aí você vai para a prática, você vê que o livro ele é importante, mas ele não é só, ou ele não é tudo. Então eu me aproximei da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme, a nossa querida ACIL, e lá eu acabei fazendo carreira. Entrei como conselheiro, depois fui diretor e estou no meu 3º ano de mandato como presidente. Eu adoro empreendedorismo, eu adoro o cooperativismo, associativismo. É com a somatória de forças, a multiplicação das forças é que a gente produz algo maior. Então, eu tenho toda a certeza e com o coração cheio, eu falo que essa mudança da aeronáutica para o Maticom trouxe muita felicidade para a minha vida. Muita felicidade mesmo. Eu tenho uma alegria muito grande de poder estar ocupando a posição que eu ocupo hoje. Bacana, irmão, bacana. Um dos motivos de eu querer convidar você, de ter te convidado, né, de conhecer tua empresa, conhecer teu trabalho, que a gente fica meio distante, né, porque o meu contato maior é com o Mala, do seu pai, que quer me levar para pescar, cara, ele tá maluco. Então, e uma coisa que eu achei muito bacana, eu conheço eu conheço muitas indústrias aqui na região de São José do Rio Preto, que é onde que eu moro, né? E que eu vejo uma situação que eu não vi na de vocês. Eu vi um processo de sucessão muito bem estabelecido, muito bem planejado. Toda a tratativa comercial eu tenho com o teu pai. Qualquer coisa que sai fora, ele fala, eu vou falar com o Gustavo. Eu não vejo aquela ingerência. Eu não vejo aquela situação que eu sou muito acostumado, de não preparar a sucessão, lógico que foi por N fatores as suas, né? De não preparar a sucessão e de não respeitar o cargo do filho que colocou, de quem quer que seja, né? Aproveitei então aqui, você foi convidado do seu pai, como foi a decisão de aceitar o convite, de você fazer essa migração toda da aeronáutica, de um sonho, para vir ser diretor do Atacadão, empresa que é do seu pai e da sua tia, cara. Como é que foi isso daí? Qual foi a sensação? A grande questão estava, de um lado, Debrair, é você abandonar uma carreira com todas as certificações internacionais, né, com abertura para trabalhar em qualquer lugar do mundo, para de repente você vir para uma administração de empresa familiar, que não é simples, não é fácil. Não. Tem alguns pontos difíceis. Por outro lado, tem muitos pontos positivos também. E qualquer empresa, do que ela é feita a empresa? É processos de trabalho, é organização, papéis e responsabilidades bem definidos e respeito àqueles papéis, àqueles acordos. Isso aconteceu dentro do Atacadão de uma forma rápida e muito positiva, né? Até porque depois daquele momento a empresa continuou o seu ritmo de crescimento, então ela não enfraqueceu, pelo contrário, ela manteve os ritmos. E também, o outro ponto era, né, uma grande situação da minha parte, o que é que eu vou fazer num lugar desse onde eu não conheço nada? Mas a indústria aeronáutica, ela funciona de uma maneira muito profissional, porque tudo é papel.
tudo é processo, tudo é documentado. Então, parte dessa inteligência, parte dessa situação, a gente trouxe para dentro do Atacadão. E funciona muito bem até hoje, né? Os processos de trabalho precisam ser claros em qualquer lugar, desde a empresa pequenininha até a grande, Sim. porque o processo de trabalho não é nada mais do que a organização do negócio. Se você é pequeno, grande, médio, se você é familiar, se você é sociedade anônima, se você está dentro da sua casa com a sua família, qual é o processo? Qual é o papel de cada uma das pessoas, dos atores ali envolvidos? E saber respeitar, saber que cada um tem ali a sua característica, cada um tem o seu papel, mas esse papel não pode ser misturado. Como é que foi essa nova realidade para você profissional e quais foram as maiores dificuldades? Pô, você sai lá do monstro de uma Embraer, um orgulho nacional na minha opinião, vai para uma empresa menor, familiar, como que foi essa mudança para você? Mesmo você querendo, logo nos primeiros meses, como é que foi aceitar isso daí e quais foram as maiores dificuldades, cara? Quando a gente sai do monstro e a gente vem para um monstrinho, né, naturalmente a minha missão lá dentro ela estava muito mais relacionada à administração financeira, à administração do trabalho, e não tão próximo à geração de receita. Administração do dinheiro, administração do fluxo de caixa. E é muito simples quando você está dentro de uma empresa maior, você ter um grande suporte de outros departamentos. Sim. Quando você chega na pequena, muitas vezes você joga o prato, atira o prato e sai recolher os cascalhos que ali sobram. Muitas vezes você tem que planejar a produção, garantir o carregamento, gerar o relacionamento comercial e fazer com que o caminhão chegue na casa do cliente e chegue no ponto de venda da churrasqueira. Então essa é o maior desafio quando você sai de um grande e vai para um pequeno. E quando você vai para um pequeno onde os processos de trabalho não estão no papel, estão na cabeça das pessoas, cara, é difícil demais. É complicado porque você, como administrador da empresa, as pessoas que você está substituindo, os profissionais que trabalham, por exemplo, numa linha de produção, não entendem o que é que tem que fazer. Porque cada hora é um momento. Ó, às 14h é isso, 14h30 não é mais aquilo, volta e faz isso. E isso você tira uma disciplina de uma linha de produção e que muitas vezes você não consegue entregar o valor para o seu cliente, a qualidade de um produto, porque você fica mexendo o tempo todo na estabilidade do processo, né? Então é muito importante, independente de qual é o tamanho da empresa, qual é o segmento da empresa, olhar para os processos de trabalho. Todo mundo entende o que vai fazer, todo mundo sabe o porquê está fazendo, todo mundo respeita onde é que termina o espaço, a atribuição dela para que comece o da outra. Então, tudo passa pela organização. E isso não é muito diferente da nossa vida pessoal, né, Debrair? Ou a gente organiza a nossa vida ou alguém vai organizar. Aí a gente fica à mercê da capacidade administrativa do outro, cara. Mas em cima do que você falou, que eu acho que é o mais importante, é o funcionário saber o porquê ele está fazendo aquilo. Sim, eu já vi de algumas empresas que jogavam esses tipos de informação, mas não tinha essa clareza de por que tinha que ser feito daquela forma. Então, por que esses caras estão chegando aqui querendo mudar tudo? Não tinham a noção do que eles estavam, aonde era para chegar, por que estava se fazendo aquilo. Eu acho que esse é o primordial, cara. O Debrair, outro ponto importante, né, que a gente, olha, nós somos uma empresa Atacadão Lazer, uma empresa EPP, uma empresa aí de aproximadamente 30 funcionários agora, a gente não acerta tudo, a gente não tem tudo perfeito dentro dela, tá? Porque a perfeição não existe numa linha de produção, principalmente no momento de pandemia. Você tá maluco. Né? Mas é importante mirar essas coisas. É importante mesmo. Ó, tá aqui as pessoas entenderem o porquê que o trabalho tem que ser feito, o porquê o produto tem que sair com qualidade e o porquê que o produto tem que chegar em condições de gerar lazer na vida das pessoas e não transtornos. Até porque lazer é o nosso nome, né? Então, a gente carrega isso de uma maneira um pouco mais pesada. Por outro lado,
também motiva a gente a ser cada vez mais profissional na entrega daquilo que a gente faz aos nossos clientes e parceiros. Bacana. O que você trouxe de efetivo do segmento aeronáutico que você conseguiu implantar na sua empresa? Principalmente, vamos falar nesse momento de crise que nós estamos, crise nessa correria que nós estamos. Você trouxe alguma coisa assim que você pode falar? Não, eu trouxe essa situação do setor aeronáutico para a tua empresa? Tá. Dentro das minhas atividades na aviação, eu trabalhava com plano de gerenciamento de crises. Dava uma zebra, não era para todo mundo sair correndo à medida que a formiga corre quando a gente chuta o formigueiro. O que cada um deveria fazer. E hoje a pandemia fez isso, né? Quando a gente gerou essa situação, ela chegou no Brasil, inicialmente não muito respeitada pelos poderes públicos constituídos, e de repente veio um cidadão e chuta o formigueiro e fala: olha, empresas, parem de trabalhar, parem de faturar, vai todo mundo para casa porque vocês precisam respeitar a quarentena. Aquilo foi um momento de crise muito absurdo, muito dolorido. Então essa experiência de estar dentro de uma empresa maior, que foi o caso da Embraer, fazer essa gestão, foi fundamental para o Atacadão. A gente chegar e falar: tudo bem, a crise ela é temporária, ela vai demorar 1, 2 semanas, 3 semanas, mas a gente tem que achar uma forma de sobreviver. Então, pontos que parecem simples, mas são fundamentais, é a comunicação com as pessoas. Você imagina uma empresa, uma indústria que né, recebe a notícia, todo mundo vai para casa, a gente vê como é que a gente faz. Os principais clientes falando sobre as dificuldades em honrar os pagamentos dos produtos que nós entregamos, os funcionários achando que seriam demitidos, os fornecedores querendo injetar produto dentro da empresa para garantir que eles recebessem dentro de algum prazo, e você precisar olhar e falar: não, calma, eu tenho que administrar a empresa, nós temos que atender bem o cliente, tem que gerar proximidade com o cliente, eu não posso colocar dinheiro bom em coisa que eu não sei se vai girar, e a gente tem que acolher os profissionais da empresa dizendo que juntos, se todo mundo der a mão aqui, a gente vai passar. O funcionário entender, dentro de um plano de gerenciamento de crises, que era a hora dele ceder para ele ganhar na frente, o empresário saber que aquilo era uma novidade no mundo, que ele iria perder alguma coisa para ganhar outra, e ao invés de você ter uma estrela, né, onde cada um puxa para uma ponta, você de fato formar um círculo, todo mundo abraçado e falar: olha, o que é que você precisa, como é que eu posso ajudar? E aí você retornar às operações da empresa com vendas baixíssimas, tocando aquilo, fazendo somente aquilo que é necessário, para poder ver se as decisões governamentais foram acertadas, erradas ou não. E logo em seguida, depois de maio, chegando em maio, o Brasil começa a dar uma recuperada. Em junho, o Brasil toma um chute no formigueiro, o mercado Matcom começa a explodir. Em julho, bomba, aí é o contrário. Você precisa de matéria-prima, a indústria de matéria-prima não tem para te entregar. Aquele outro empresário sem uma visão cooperativista, o que ele faz? Pega e aumenta em 30%, 40%, 50% a matéria-prima. Só que você se abraçou com o seu cliente, com o seu parceiro lá atrás e falou: juntos nós vamos passar. Não tem como você chegar e falar: ó, tá aqui uma tabela nova, 40% de aumento porque subiu matéria-prima. Então isso o que é? Fazer gestão de crise. O tempo todo, em momentos diferentes, crises diferentes, mas você ter organização. Você não entrar no colapso e ser transparente com quem está dentro desse processo contigo. Plano de gerenciamento de crise é um negócio extremamente fundamental para as empresas não quebrarem nos momentos onde a linha mestra dela sofre algum tipo de desvio. É aquilo que eu falo, toda crise, começo, meio, fim. O começo e o fim não está muito na mão da gente, né? Quase é zero. Mas administrar o meio é fator de sobrevivência para as empresas, né?
Precisa. E é um processo, principalmente no Brasil. Gustavo, acho que deu uma travada. Oi, vamos esperar. Voltou, Gustavo. Voltou. A hora que você falou, principalmente no Brasil, cortou. Tá. Falou no Brasil, corta. Impressionante. Não, que é isso. Vamos lá. A gente tem que mudar o cenário desse país porque a gente depende dele. É isso aí. Com certeza. Mas aí as pequenas empresas, né, as médias empresas, que elas não têm fluxo de caixa muito longo, elas não têm uma saúde, muitas vezes, financeira equilibrada, ou você faz administração racional, com organização, ou senão você entra naquele momento de crise e você nunca mais sai dele. Fica trocando 6 por meia dúzia, muitas vezes se escondendo e não aproveitando a oportunidade para aparecer no mercado. E aí ou você morre ou você se torna insignificante, porque os seus concorrentes, eles vão dar um jeito de sobreviver. Com certeza. Em cima do que você falou, é a próxima pergunta minha aqui, mas você deu uma adiantada. Eu vou até ler, porque eu escrevi alguns sentimentos que eu percebi em várias empresas que eu tenho em parceria. Como está sendo administrar a empresa onde em 4 meses experimentamos emoção extrema? Primeiro, medo de fechar a empresa, que você falou. Alegria por aumento nas vendas em seguida. Preocupação com aumento nos preços da matéria-prima e falta das mesmas. E por último, desespero por atraso e prorrogação nos prazos de entrega. Que foi uma coisa impressionante, né? Hoje eu recebi um comunicado de uma empresa, de um segmento aí, encerra a venda, não pega mais pedido. Não é o primeiro caso. Por quê? Aumento abusivo de matéria-prima. Eu acho que ficaram muito para trás alguns aumentos e não conseguiram repassar, e o pessoal está querendo repassar agora um pouquinho mais de má fé. Eu vou usar esse termo, você me desculpa, cara. Tem algumas empresas aí que estão judiando. Então, foram uma situação de 4 meses que virou uma loucura, né? Como é que foi administrar isso aí? Você já deu uma adiantada, como é que está sendo, como é que foi, como é que é acalmar os representantes? Debrair, não existe outra coisa mais importante do que a transparência nesse momento, né? E honrar aquilo que você assumiu para com o cliente. A gente teve essa situação mesmo porque foi desesperador. Uma pandemia no Brasil, onde o maluco vai lá e fala o seguinte, fecha tudo. Você fala, caramba, como é que vai fechar? Eu não vou ter condições de honrar meus compromissos. Então, muitas noites mal dormidas e outras sem dormir, pensando o que seria da empresa, o que seriam das pessoas que dependem da empresa. Inclusive a gente como administrador dela. Com certeza. Logo em seguida, vem essa questão de retomada que você precisa retomar de uma maneira equilibrada, né? Que foi ali meados de maio, finalzinho de maio, comecinho de junho, a gente percebeu, opa, eu tenho uma sobrevida, talvez eu não quebre no primeiro semestre. Depois... O termo é sobrevida mesmo, né? Mas é o momento de sobrevida, porque ou a gente trata o assunto com seriedade, ou você morre com dignidade, ou você morre endividado. Muitas vezes você tem que tomar a decisão de morrer com dignidade. É verdade. Porque morrer com dignidade, você não está prejudicando os profissionais que trabalham dentro da sua empresa, você não está prejudicando os representantes, você não está prejudicando o patrimônio da empresa, e você tem a oportunidade de falar para o seu cliente, olha, eu não vou conseguir te atender, mas está aqui uma pessoa, está aqui um concorrente capaz de continuar no processo contigo, né? Isso é dignidade, isso é profissionalismo, além de dignidade é profissionalismo. Depois chega junho, onde começa o leilão de matéria-prima, ali no finalzinho de junho, leilão de matéria-prima, e eu concordo com o seu termo, porque a gente teve alguns fornecedores que a gente classificou dessa forma mesmo, isso é má fé, 40% de aumento na matéria-prima, ou paga 40% ou eu não entrego o produto, isso não é responsabilidade, isso não é parceria. Ele não sabe que a situação vai mudar lá na frente, né? Ele esqueceu que em abril eu honrei todos os compromissos que eu coloquei com ele. Eu não cancelei nenhum pedido de matéria-prima. E aí chega julho,
ele fala, olha, ou paga 40% ou eu não te entrego. Mas aí você tem o compromisso com a ponta, porque a loja, ela é uma parceira do Atacadão Lazer, ela não é uma parceira daquele fornecedor. Com certeza. Ele é indireto. Então você honra todas as vendas, você honra todas as entregas, mas você é justo com o ponto de venda. Olha, eu não estou recebendo a matéria-prima, eu vou te entregar próximo ao dia tal. Eu prometo que você vai receber o pedido na íntegra, no pedido que você recebeu, mas eu preciso me organizar, porque muitos fornecedores atropelaram o preço dos produtos, né? Mas outros fornecedores, eles não quiseram aumento de tabela, eles não tiveram condições de honrar os compromissos por falta de chapas de inox, por falta de ferro fundido, por falta de papelão no mercado, por falta do material que acaba, pela retração, a falta de pallet no mercado, a cimenteira atrasando 12, 13 dias um pedido, o ferrinho que vai nas partes que carregam peso nos produtos, também atrasando entrega. Então o que você tem que fazer? Continuar abraçado com o cliente, quem agiu de boa fé contigo, abraçado com o representante e falar, olha, eu estou sendo o mais transparente possível. Daqui a pouquinho a gente vai entregar. E trabalhar. Se você acaba aqui sendo transparente, verdadeiro, como esse parceiro seu fez, ele tira a insegurança do mercado. Porque muitas vezes as pessoas querem receber, mas elas estão inseguras. A partir do momento que você tem uma informação, seja ela boa ou ruim, você pelo menos tem a informação e com base naquela informação você trabalha. Situação do Atacadão. A gente tem um compromisso muito sério com alguns fornecedores que a gente deve lotar de matéria-prima a empresa até o meio da semana que vem. E os pedidos começam a ser despachados a partir daí de terça, quarta, quinta-feira da semana que vem. Debrair, pode dormir mais tranquilo. Não, peraí. Eu durmo. Ô Fabinho, está ouvindo? O Fábio tá aí. Tá ouvindo, Fabinho? O Fábio é um parceiro nosso lá que tá vendendo churrasqueira pra caramba. Mas ele sabe, ele tem bom senso, é que realmente a pressão é foda, né? Neguinho vem com o pé no peito. Eu sei. Não, é que o lojista sabe também, né? Mas ele tá no papel dele. Sim. Não, lógico. O lojista precisa vender, Debrair. Lógico. O representante precisa entregar o produto para ele gerar a receita do mês dele. Olha o Fabinho aqui, precisa. ó. Tá vendo? Amém, aleluia. Tá vendo lá? Ô Fabinho, você vai ver daqui a pouco só a pressão vai ser ao contrário. Fabinho, se prepara. Eu preciso de tanto de faturamento esse mês. Mas se prepara, bonitão. A cadeia precisa rodar para que todo mundo ganhe. O lojista tem a sua venda, o Fabinho receba a comissão, o Debrair receba a comissão e o Atacadão consiga colocar dinheiro em caixa para continuar rodando. Então, não é má vontade para a entrega. Todo mundo está vivendo uma situação que mostra que o Brasil não tem capacidade de crescer números absurdos de uma hora para outra. Não. A gente sempre falava de 3, 4, 5% entraria em colapso. Tá aí, ó, Brasil colapsado, cara. Eu tenho uma pergunta aqui que surgiu agora, nem estava no meu script aqui. Você falou do posicionamento... Pode ir falando que eu vou dar uma organizada aqui por causa da bateria. Não tem problema. Você falou da situação de alguns fornecedores abusando do momento. Não sei se você vai poder responder, se é conveniente eu fazer esse tipo de pergunta. E os grandes players do mercado? Os compradores? Como é que está sendo a postura dele, dos grandes? Tá. Vamos pegar o seguinte, Matcom. A gente tem muitas redes comprando bem, muitas redes mesmo comprando bem, mas elas vivem a mesma situação que o pequeno. O colapso de mercadorias, o colapso de entregas. E isso tem acontecido de uma maneira muito... Deixa eu... A licencinha aqui. Muito intensa. Pronto, resolvi. Não, eu falo, é que nem eu conversei com outras empresas, eu falo no sentido de
abusar um pouco de forma de pagamento. Não sei como explicar isso. Abusar um pouco de forma de pagamento, eu vou poder pagar vocês aqui X tempo. Está tendo isso? Não. Os grandes players... Aconteceu, né? Aconteceu isso de o Atacadão, por exemplo, receber contato de alguns dos grandes e falar o seguinte: olha, eu preciso sentar e renegociar. Alguns pequenos precisaram sentar e renegociar também. Sim, lógico. Outros pequenos, parece que não chegou a pandemia no estabelecimento comercial deles. Estão rodando absurdamente. Muitos casos. E não são casos raros, não. Não, rodando geral. E aí isso explica, né? Talvez explica isso, essa própria injeção de dinheiro que o governo federal colocou no país. As pessoas ficando mais em casa, dando um valor muito maior ao patrimônio, vamos pensar ali, né? Gerar uma sensação de conforto maior, um lar mais organizado. Mas aí é o papel da parceria, né, Debrair? Isso é muito importante. O Atacadão buscou trabalhar para não dizer não para ninguém. Para todo mundo, olha, você está propondo isso, eu não consigo isso, mas eu consigo um pouco mais ali. Você gera um outro benefício para mim, as suas próximas compras você tenta me passar com mais pagamentos à vista, todo esse tipo de coisa. Perfeito. O Atacadão, a gente traz essa felicidade, essa notícia, e que não é uma situação exclusiva do Atacadão. Muitas indústrias que se abraçaram com os seus parceiros, elas estão passando por esse momento de uma forma mais tranquila. E ela acredita que esses parceiros vão continuar levando essa parceria, vão continuar levando esse brilho de sucesso para frente. Porque o país está empobrecendo, Debrair. É sonho nosso imaginar que vai ficar assim. O Brasil está empobrecendo. A decisão, minha opinião, a decisão governamental, ela não foi adequada. Ela prejudicou muitas empresas pequenas, e são as pequenas empresas que movimentam a roda do Brasil, não são os grandes. Isso aí, são os pequenos. E a gente vai ter que saber como passar por isso nos próximos meses, talvez 2021. Até a próxima... Pode falar. Desculpa. Não, pode ir, pode complementar, desculpa. E aí eu vejo que é o papel do cooperativismo e do associativismo, porque sozinho a gente não vai mudar esse cenário. Então você parar de olhar para o seu vizinho como concorrente, pode olhar como um parceiro, você parar de falar, eu não converso mais com esse, porque um dia... ele olhou torto para mim, e de repente aquilo que falta para você ele pode ter, e aquilo que falta para ele você pode ter. Então você consegue manter a sua indústria rodando de forma mais contínua, e isso é importante para reduzir os custos fixos e conseguir pagar a conta e sobreviver. É verdade. Né? Então são coisas que estão... A crise está gerando uma grande oportunidade para o ser humano rever algumas coisas. E essa, eu acredito, como um presidente de uma associação comercial, que basicamente é cooperativismo e associativismo, a gente enxergar coisas diferentes e fazer coisas juntos com os outros para que todo mundo se dê bem. Eu sou extremamente fã de associativismo. Tanto é que semana passada a live foi com o Daniel Zanqueta, que é gerente comercial da Rede Tem aqui de São José do Preto. Que legal, eu vi. Eu sou fã de associativismo, cara. Eu sou fã. Eu acho que se o pessoal usasse um pouco mais isso, não é? Se inteirasse mais, se procurasse um pouco mais de estar se unindo, cara, não tinha para ninguém, cara. E nós somos um país fantástico, os empreendedores, os empresários nossos. Porque tudo aqui é feito para atrapalhar. Tudo é feito para atrapalhar. E esse país anda, cara. E esse país anda. É impressionante, cara. O Debrair, olha o brasileirada, o brasileiro, o povo brasileiro nadando de braçada nessa pandemia. Tem que fechar o comércio. O cara aprende a vender pelo WhatsApp de um dia para o outro. Sim. Pode abrir o comércio. Ele tem que chamar o funcionário dele que estava em casa de férias e volta. E faz. Cara, o brasileiro, por isso que ele faz os negócios se dar bem. Você imagina esse país com esse capital
de capital de entrega que a gente tem, essa capacidade empresarial do povo brasileiro, se o governo não atrapalhasse tanto? Cara, um país que nem o nosso. Seria, cara? Isso que eu tô falando. Um país que nem o nosso, com o tipo de empreendedores que nós temos, o que tem de dona de casa se tornando empreendedora, impressionante, cara. A minha opinião, cara, nas escolas tinha que ter a matéria empreendedorismo. Sim. E o nosso ensino tinha que incentivar um pouco mais a nossa criatividade. O brasileiro é muito criativo, cara. É impressionante um troço desse. Isso tem que ser ressaltado. É um diferencial que nós temos, eu acho que em relação ao mundo todo. É só você ver os tipos de memes que saem aqui de um dia para o outro, cara. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Então, a minha opinião é essa. Devia ter a matéria empreendedorismo nas escolas, cara. Devia ter. Devia ser obrigatório. Ninguém segurava esse país, meu amigo. Ninguém segurava. Não é. A gente acompanhou bem o trabalho da própria Associação Comercial aí de Rio Preto, que fez um belo trabalho de aproximação, de ajuda aos associados. A gente fez isso aqui em Leme também. É impressionante a capacidade de entrega. A gente tem que tirar chapéu para quem arrisca a vida se colocando dentro de um CNPJ, misturando a sua vida com a vida de uma empresa, misturando o seu CPF com o CNPJ, porque o brasileiro é bom demais nisso, cara. Meu amigo, vamos lá na próxima então. A gente já está falando mais ou menos sobre isso. Qual será a maior, na sua opinião, qual será a maior dificuldade que um pequeno empreendedor do segmento industrial terá para enfrentar esse novo normal que já está instalado? Eu não gosto desse novo normal, mas é o que está todo mundo usando. Eu não gosto. Para mim, esse novo normal não existe. Debrair, eu entendo que a grande dificuldade, o grande cotovelo, o grande calcanhar disso é a gente não ficar muito preso àquilo que a gente conquistou lá atrás. Porque da mesma forma que o empresário se adaptou rápido, o consumidor também se adaptou rápido. Hoje você pega uma situação onde uma pessoa, até nas melhores idades, ela pede um delivery, ela faz uma compra pela internet e naturalmente vai facilitar a vida dela, inclusive não ter que sair de casa para fazer um monte de coisa. Eu aprendi a fazer isso dentro da minha casa, eu aprendi a fazer isso dentro do Atacadão, eu vejo minha mãe fazendo isso, eu vejo outras pessoas fazendo isso. Então, mas eu sempre fiz assim. Cara, esquece. Se você sempre fez assim, você teve sucesso lá atrás. O consumidor mudou o comportamento dele. Ou a maioria dos consumidores mudou o comportamento. Você não vai para o faturamento zero, mas você vai ter uma perda de faturamento. Hoje as pessoas vão muito mais para a loja para experimentar e a hora de comprar ela dá aqui um cliquezinho, compara preço e pronto. Manda entregar em casa, pede para entregar em casa. Eu vou dar um exemplo para vocês, real. Os clientes do Atacadão que apostaram em venda de churrasqueiras online, bombaram. E é um puta produto pesado, um brutamonte de 500 quilos, que ele faz assim, pega a especificação técnica na internet, pega a foto, manda para a loja e fala, olha, eu quero um desse, eu já paguei no cartão de crédito em 10 parcelas, e você me prometeu aí pelo seu site me entregar em 72 horas, 48 horas, uma semana, 10 dias. Então, imagine para os produtos mais leves. Então, é a gente crescer, a gente olhar, a gente aproveitar a oportunidade da mudança e não abandonar o sucesso que a gente teve no passado, mas saber mesclar as coisas para que a gente pegue essa nova geração de comportamento, não de idade, esse novo comportamento do consumidor e pegue uma fatia desse mercado também. O sucesso do passado não garante rentabilidade do futuro. Não podemos jogar fora aquela experiência, mas a gente não pode ser lento, não podemos ser arcaico nas mudanças em adaptar as empresas para esse novo comportamento.
Eu vou antecipar. Fácil pra caramba comprar, Debrair. Tá fácil, você entra no WhatsApp, cara. Ó, tá aqui. O cara tem que se virar para entregar na sua casa, tem que se virar para poder montar, fazer alguma coisa assim. Então, não, é um caminho sem volta, né? Sem volta. É um caminho sem volta. Esse novo normal talvez seja isso. Tá. Eu vou até antecipar uma pergunta aqui. O Mário da LED Show aqui de São José do Rio Preto mandou um comentário. Ele é professor no Senac também, Marião, meu irmão. Que o Senai tem curso de empreendedorismo gratuitamente. Quem tiver interessado, então, busque o Senai, cara. Que legal. A Atacadão, a gente percebe, a gente sabe que é muito ativa nas redes sociais. Muito, né? Como é que você vê o advento do e-commerce e das próprias redes sociais, das mídias sociais, no segmento de materiais para construção? Tá. É mais ou menos em cima do que você falou. Não, sim. E aí, todos os especialistas que a gente acompanha de marketing vêm falando isso há algum tempo. Ou você é digital ou você está fora do mercado. Então não é opção. Não é porque a gente gosta. É uma estratégia para a gente ser mais forte, mais desenvolvido, né? Da pandemia para cá, aquilo que a gente enxergava que aconteceria nos próximos anos, aconteceu de meio de março para abril. Isso aí. E aí você tem um tempo muito grande para se adaptar. As empresas que não faziam mais ou menos, elas demoraram para começar. E elas tiveram uma faixa obscura de serem vistas pelo mercado. O que acontece com o Atacadão, especificamente? A gente viu que isso dá um baita resultado. E a gente viu que fazendo isso em parceria com os clientes, com os pontos de vendas e com os representantes, o sucesso é muito maior. Entendo como indústria, o Atacadão tem que ser um gerador de conteúdo, um gerador de informação técnica, um gerador de motivação para que as pessoas tenham o nosso produto dentro de casa e muito mais lazer na vida delas. O que é importante? E aí a gente vê de uma maneira geral. Se todos os especialistas falam que isso é necessário, não cabe a mim, como engenheiro, um cara sem grande especialização em marketing, ficar questionando. Os dias que eu perco questionando, eu perco porque eu não estou praticando. Sim. E muitas vezes não praticar significa falta de vendas. E falta de vendas significa falta de dinheiro dentro da cadeia. Então, tem que fazer, tem que praticar. A gente acerta um monte de coisa, a gente erra um monte de coisa. O mundo empresarial ele não é perfeito, porque não existe perfeição. Existe melhoria contínua. Então a gente faz coisa legal, a gente faz coisa que depois a gente olha, a gente passa vergonha, mas a gente faz. E toda vez que a gente faz algo, a gente aprimora. Também não podemos sair chutando o pau da barraca, porque existe um comportamento institucional por trás. Com certeza. Mas a gente tem que saber equilibrar as coisas e ir fazendo. Vou dar algo a mais, né? O Atacadão ganhou de seguidores somente nas cidades onde... tô aproximando aqui. Em 40 cidades, onde a gente tem um fluxo maior de vendas, a gente ganhou em likes, 8 mil likes em 2 meses. Olha só. Aí fala, mas isso é pouco, é verdade, é pouco. Mas eu não dei a devida importância a esse assunto na hora certa. A hora se eu jogo isso numa curva de progressão, foi uma progressão absurda. Eu queria que o meu faturamento tivesse progredido naqueles números, entendeu? Sim. É por isso que eu falo isso. Pode complementar. Não, mas é isso. Rede social, chegou. Rede social é você... gera informação, você gera tendência para o consumidor. Rede social, você acompanha o comportamento do consumidor. Aprendendo o comportamento do consumidor, você adequa os processos da sua empresa para essa nova realidade. E aí, toda vez que você acerta bastante, a probabilidade de sucesso é muito maior lá na ponta. Porque o sucesso não pode ser da indústria. O sucesso tem que ser na ponta, lá na loja, o representante. O sucesso da indústria é consequência. Perfeito. Quando eu falo que esse novo normal eu não digiro muito, é porque em cima do que você está falando. A gente sabia que tinha que ser feito lá atrás.
Isso que eu falo, não é? Olha, cara, tinha que ser feito, tinha que ser organizado. A gente sabia disso daí, mas deixou não, né? Foi antecipado graças à pandemia. Semana passada eu tive com o Daniel Zanqueta aqui, que é da Rede Tem, que nem eu te falei, né? E eu perguntei para ele quais os benefícios de uma rede associativista para uma indústria. Agora eu reverto a pergunta. Quais os benefícios de uma rede associativista para uma indústria? Pô, são vários. Vamos dar uma pontuada aqui em alguns deles. O primeiro é que você consegue ter um relacionamento mais... Ô, louco. É sacanagem, cara. A pergunta do Fabinho aqui me desconcentrou. Fabinho. Não desconcentrou. O cara tá se aproveitando de uma situação, cara. Ele, olha só. Ô, Fabinho, larga a mão de ser canalha. Ô, Fabinho, ó. Você viu que o presente é pra mim, né, cara? Não é nem pra você, é pra mim. Ô, Fabinho, a transparência que eu prometi pra vocês alguns minutos atrás. É mais fácil eu chegar de bicicleta pelo caminho da fé em Aparecida do que a churrasqueira chegar no comecinho da semana pro Amarildo. Tá? Mas a gente tá dando uma prioridade grande pro pedido dele. Já virou uma DR, até o Caselli entrou. Mas vamos voltar no associativismo aí. Deixa eu me concentrar de novo. Tá, quebrou a perna, cara. Então, Debraer, a rede gera uma possibilidade de relacionamento muito mais amplo. Você consegue ter um propósito de trabalho maior, você consegue integrar uma estratégia de trabalho muito mais forte, você consegue ter uma segurança na relação de compra e pagamento muito maior, e você consegue gerar um pacote de bons serviços que beneficia todo mundo. A gente é muito acostumado a trabalhar com redes, porque você faz uma negociação com a rede, acaba até trabalhar com rede é a grande especialidade do atacadão. Você consegue fazer uma negociação com a rede, as regras do jogo ficam claras e são cumpridas por todo mundo. Você tem segurança do produto que você está entregando, você tem segurança daquilo que você vai receber como indústria. E eu acho que o grande mérito, destacando até um pouco mais, é você ter um propósito de trabalho maior. Essa rede quer ser a referência em churrasqueira tijolinho. Essa rede quer ser a churrasqueira, a referência em fogão, em forno de pizza. Essa rede quer ser a melhor rede do Brasil. Então você consegue alinhar um modelo de trabalho, somando forças de todas as lojas, que gera um resultado muito mais positivo para todo mundo. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com rede, pelo cooperativismo, pelo associativismo, e porque você tem um propósito. Olha, está aqui o propósito. Por que a gente se uniu? Por isso. E aí fica muito mais fácil você escrever a linha mestra do trabalho para com as lojas. Eu sou fã, cara, já falei. Que você queria? Tem mais alguma coisa específica? Não, tá bom demais, tá bom demais. Deixa eu te falar, vamos lá então. O que é uma associação comercial, cara? Quais as funções de benefício que eu tenho em filiar a uma? Que eu ouço muito falar e eu nunca me inteirei. Eu acho que tem várias pessoas que não têm essa noção, né? Tá. Vamos lá. Eu vou reforçar o papel, né, de você cooperar e se associar. Muitas vezes, o que ocorre? A gente, principalmente o empresário, a gente acha que nós temos todas as informações do mundo e que todos os concorrentes, que todos os empresários são, de repente, piores ou melhores do que a gente. A associação comercial, de certa forma, eu defino como uma casa do empresário. Uma casa que ele vai não para se relacionar com a família, mas para se relacionar com outros empresários, dialogar, trocar experiências, aprender, ensinar e colocar em práticas, através das forças, né, que todo mundo tem, um conceito de trabalho para uma cidade, para um segmento que naturalmente ele vai se beneficiar. Não existe almoço de graça.
Se as pessoas estão lá, elas estão buscando algum tipo de aprendizado, algum tipo de desenvolvimento empresarial, algum tipo de aumento de faturamento, algum tipo de aprimoramento de margem de lucro ou fluxo de caixa. Mas essas pessoas conseguem ter essas trocas de experiência. Um outro fator importante é a representatividade que uma casa, uma associação comercial tem em relação aos empresários. Imagine uma pandemia dessas, e eu vou fazer a reflexão do seu lado e da minha aqui também, se não tivesse esse bom trabalho que a CIRP fez aí em Rio Preto, em dialogar com os poderes públicos constituídos, em ajudar o empresário que não sabia o que fazer e não conseguir comprar em compras coletivas as máscaras, o álcool em gel, em bater na porta do prefeito e falar, olha, eu estou aqui representando 10 mil, 20 mil, 5 mil, 100 mil CNPJs. Esses caras dependem de uma decisão sua para eles sobreviverem. Esses caras só vão pagar os impostos dele, o IPTU, o ICM, o ISS, os impostos federais, se eles tiverem faturamento. Esses caras precisam ter faturamento para eles não desempregarem todas as pessoas que movem o equilíbrio social dessa cidade. Então, representatividade é muito importante dentro de um conceito desse, do momento que a gente vive, e que muitas vezes nós, empresários, não dávamos valor no passado que uma associação comercial tem. Um presidente de associação comercial, de março para cá, ele trabalhou quase igual, ou até mais do que ele trabalhou pelo próprio negócio, para salvar a coletividade de uma cidade, para salvar os empresários de uma cidade, para atender, para acolher, para ouvir ideias e colocar ideias práticas dentro de um mercado onde, dentro da manutenção de um mercado onde o faturamento é necessário para que as empresas sobrevivam e, importantíssimo, mantenham o equilíbrio social de uma cidade. Quantos anos você envelheceu em 4 meses? Na aparência? Debrair, um monte. Quantas vezes a minha família, principalmente a minha filha, chegou e falou, pai, eu quero brincar. E eu precisei falar para ela, olha, eu sei, em algum momento eu vou conseguir te dar a atenção. Às vezes que o celular tropeçou aqui, mudou minha imagem, é porque ela está passando, ela está rodeando aqui, me esperando, sabe? Então, que delícia, cara! Mas é legal, é muito importante isso. Mas, Debrair, quantas coisas eu aprendi nas dificuldades e nas dores e naquilo que ninguém sabia, que eu precisei colocar o Gagá nos livros para estudar as melhores práticas, estudar as melhores coisas, que eu apliquei no... Deu uma trava. Com que passasse de uma forma mais fácil mesmo. Ouvindo nós, hein? Cadê o Gustavo? Vamos lá, voltou. Voltou, Gustavo. Gustavo. Voltou? Tô te ouvindo, agora sim. Tá travando o seu, Gustavo. Tá travando. Tá oscilando muito, Gustavo. Enquanto o Gustavo não volta, eu vou aproveitar e falar de novo. Alexandre Ambra vai estar com nós na quinta-feira, dia 20. Vamos lá? Tô te ouvindo. Travou. Tá me ouvindo, Gustavo? Travou.
O Alexandre, que vai estar com a gente na próxima quinta-feira, sócio-diretor da empresa Performa Mais Engenharia de Processos. Nós vamos falar sobre sua empresa é uma mina, aprenda a garimpar. Estamos aguardando o Gustavo. Travou, Caselli, travou lá o sinal dele. Faz parte, como diz o Faustão, não tem problema não. Ele saiu, o Gustavo saiu, acho que ele vai... Saiu, vamos ver se ele volta. Então, pessoal, é bacana a gente ter esse tipo de informação de quem está do outro lado, quem está na indústria, pelo momento que está passando, nós que trabalhamos com materiais para construção, somos representantes, o Fabinho que está aqui. Vamos ver aqui, peraí. Vamos lá, Gustavo. Está aparecendo, Gustavo está voltando. Bacana essas orientações que nós recebemos de quem está do lado da indústria, né, do momento atual. Está ouvindo, Gustavo? Estou te ouvindo, Debrair. Estou te ouvindo bem. Tá, estou te ouvindo bem, não estou te vendo, mas estou te ouvindo bem. Tá. Estranho. Vamos lá. Vou continuar falando, daqui a pouquinho aproxima. Então, como eu vinha dizendo, muitas coisas, né, que a gente se dedica ao próximo, naturalmente o papel da associação comercial traz de volta para o nosso negócio. Sim. A gente aprendeu muita coisa, a gente conseguiu aplicar muitas coisas dentro do Atacadão de maneira que o Atacadão pudesse, até o momento, passar por esse momento de uma forma mais suave, mais tranquila e com alguma progressão nas vendas em relação aos meses de junho e julho do ano passado. Beleza. Ô, Gustavo, nós estamos com alguns minutinhos ainda, eu queria te fazer mais uma pergunta, cara. Que mais ou menos você falou aí. Sendo empresário e presidente da associação comercial, como está sendo administrar os dois cargos nessa pandemia? O estresse dos dois lados, decisões a ser tomadas dos dois lados. Como é que está sendo? É uma loucura. Cara, eu sou fã de pessoas que nem vocês, assim, que dedicam tempo para fazer outras coisas, cara. Eu tenho uma inveja danada. O Debrair, numa estrutura de associação comercial, a gente tem uma equipe interna de profissionais que acabam tocando a operação do trabalho. O nosso papel de dirigente, todo ele voluntário, sem nenhuma renda, é muito mais colocar para a equipe a vida empresarial, como ela é, o que os empresários pensam e o que os empresários precisam. Então a gente tem esse aspecto técnico mais resolvido. Mas do ponto de vista institucional, muitas vezes é o presidente. É o presidente que vai para a rádio, é o presidente que vai para a TV, é o presidente que precisa falar com aqueles lojistas mais acalorados. Então a gente tem que acordar cedo e dormir tarde e jogar vários pratos para cima e não deixar nenhum cair ao longo das horas da jornada do dia. Mas é possível fazer. E tudo aquilo que a gente faz dentro disso que você comentou, que você gosta, tudo aquilo que a gente faz com muito amor, o mundo devolve com amor para a gente. Com certeza. Tudo aquilo que a gente faz bem feito para a classe empresarial, naturalmente a classe empresarial ajuda com boas dicas para que a gente possa aplicar dentro dos nossos negócios. Eu tenho muito orgulho de estar presidente da ACIL, da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme, e eu tenho muito orgulho de estar conseguindo deixar cair a quantidade menor de pratos possíveis nesses últimos 4 meses. Bacana, Gustavo. Meu irmão, falta um minutinho só, eu queria te agradecer. Obrigado pela presença, obrigado pelos esclarecimentos. É muito bacana a gente ouvir o lado da indústria também, né? Então eu queria de coração agradecer o teu tempo, a tua paciência, a tua disponibilidade de estar falando aqui com a gente, estar passando essa mensagem para todos que estão assistindo, cara. De coração eu queria te agradecer, meu irmão. Obrigado mesmo. Legal, Debrair, a gente é que agradece, um agradecimento especial em nome de todas as administrações do Atacadão, em nome de todos os profissionais que estão da empresa nesse momento trabalhando, em nome de todos os nossos parceiros. Obrigado pela oportunidade e a gente permanece à disposição e ativo. Precisar de alguma coisa, a gente está à disposição. Cuidado que você vai pedir, Fabinho. É verdade. Mas a gente está aqui. Precisar, conte conosco e quem tiver interesse, marque conosco e venha tomar um café, conhecer a nossa empresa.
Tamo junto, irmão. Obrigado. Obrigado, abraço para todo mundo, gente. Abraço. Fique com Deus, Gustavo. Abraço, irmão. Amém, igualmente. Tchau, tchau.